Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Bom, irmão, mais um vídeo, e esse vai ser sobre a união hipostática, que muitos hereges, muitos ditos cristãos, para negar o privilégio que Maria teve, para ter o Filho de Deus, eles negam até a união hipostática, ou seja, nega que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, separando suas naturezas. Há um Jesus divino e um Jesus carnal. Vamos nesse vídeo abordar isso e ver se realmente isso faz sentido. Bom, os primeiros erros que eu vejo no mundo que diz cristão é dizer: como Deus tem mãe se Ele é eterno? Para Deus ter mãe, a mãe de Deus deveria ser eterna também. Aí começa o erro. Deus, enquanto somente Deus, ele de fato não tem uma mãe, pois ninguém além de Deus tem a natureza divina. A questão é, no momento da encarnação de Deus, como diz lá no livro de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É neste momento, na segunda pessoa da Trindade, em que Deus tem carne. Não que Deus já tinha carne antes, mas que no momento da encarnação, Deus passa a ter esta carne. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, mostra isto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja que está dizendo que no princípio este Verbo estava de junto de Deus, mas não diz que esse Verbo tinha uma carne, diz somente que ele era Deus. E no mesmo capítulo, no versículo 14, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, aquele Verbo que não tinha um corpo, passa a ter um corpo, que é um corpo verdadeiramente humano. Ou seja, Jesus teve um momento que não tinha corpo e passou a ter corpo. Mas como que eu falo que eu tenho tanta certeza que Cristo não tinha um corpo antes de sua encarnação? Bom, basta vermos esta passagem. Em Hebreus 10:5 vai estar escrito: por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: tu não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formastes-me um corpo. Ou seja, formou um corpo. A partir de quem? A partir da Virgem Maria. Ou seja, o corpo de Cristo é a carne da Virgem, pois não teve participação de homem, de varão. Então, neste momento, o corpo de Cristo é formado, no momento da concepção, da encarnação. E por que é necessário Cristo, Jesus, ter um corpo? Bastava ele descer em forma de espírito, alguma coisa do tipo? Não, não bastava ele descer em forma de espírito, pois ele não seria consubstancial à humanidade. A gente vem muito falando de consubstancial ao Pai, mas esquecemos às vezes de ser consubstancial à humanidade. E veja o que está dizendo em Hebreus 2,14. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Ou seja, se Cristo não fosse consubstancial à humanidade, não teria como ele representar a humanidade. Então, mesmo por alguma coisa ele ser pregado numa cruz em forma de espírito, ele não representaria esta humanidade, pois a humanidade não é espírito, a humanidade tem uma carne. Neste último versículo, vemos que era necessário a encarnação de Jesus para representar a humanidade. Mas onde vemos essa humanidade sendo
Deus, pois a pessoa de Jesus Cristo é uma só pessoa, com duas naturezas, humana e divina. Então, como que essa natureza, de alguma forma, representa também Deus? Bom, iremos ver em 1 Timóteo 3,16. Seguramente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Aqui a parte central é: ele foi manifestado na carne. Isso significa que a carne de Jesus, por natureza, é Deus? Não. A carne de Jesus, por natureza, não é Deus. Mas esta carne é de uma pessoa, ou seja, de uma hipóstase. E essa carne, unida à divindade de Cristo, se torna Deus, porque Deus é Jesus. Então, podemos falar que a carne de Jesus é Deus? Sim, porque está unida à divindade. Continua sendo carne, sofre se alguém batesse e inchar, ia rasgar, ia sair sangue, mas era uma carne divina. Por quê? Porque tem unida a ela uma natureza divina. E também em Romanos, capítulo 9, versículo 5, também cita essa união, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descendem o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos dos séculos. Aqui não está citando que a carne é um homem qualquer e o Espírito é Deus. Não, está englobando tudo. Está englobando a divindade, a humanidade, tudo em uma só coisa. Então, dizer que Maria é mãe somente da carne de Cristo é heresia, é nestorianismo. O certo é: Maria é mãe de Cristo como um todo. Ela é mãe da pessoa divina de Cristo. Esta pessoa divina tem duas realidades: uma natureza divina e uma natureza carnal, humana, que estão unidas, ambas para representar Deus e uma para representar os humanos. Maria não cria a divindade de Cristo, mas ela cria a humanidade de Cristo.